sobre um assunto que é considerado muito polêmico. Um assunto que divide, de certa forma, a igreja cristã, a igreja evangélica protestante, ao longo de alguns séculos. Mas eu quero me amparar nas Escrituras e trazer, sem qualquer espírito polêmico ou contraditório, a gloriosa doutrina da eleição. E eu quero ler com você 2 versículos. Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Permita-me a leitura desse texto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Eu tenho plena consciência de que este é um assunto que não é aceito por todos os cristãos evangélicos protestantes do Brasil e do mundo. A doutrina da eleição tem sido distorcida por muitos, combatida por tantos outros, não entendida por tantos mais. Mas eu não posso contornar este assunto, nem negá-lo, porque não é fruto de pesquisa, investigação humana. É fruto da revelação de Deus. Ao longo da história, os maiores exegetas, os mais robustos teólogos, creram e defenderam esta gloriosa doutrina. E eu queria aqui examiná-la com você. E quero chamar a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, quem é o autor da eleição? E o verso 4 é meridianamente claro. Ele começa com a doxologia ao Deus e Pai. E no verso 4 ele diz, e nos predestinou, ou versículo 4, assim como nos escolheu. Então, o autor da eleição é o Deus Pai. Foi ele quem nos predestinou, foi ele quem nos escolheu. E ele nos escolheu soberanamente, não foi forçado ou induzido ou pressionado a nos escolher. Ele nos escolheu não apenas soberanamente, mas ele nos escolheu graciosamente. Porque a eleição é incondicional. Isso significa que a eleição não está baseada no mérito humano, nas obras humanas. Não, ao contrário. A Bíblia nos informa que nós não somos escolhidos pelas nossas obras. Nós somos criados em Cristo para as boas obras. Nós não fomos escolhidos por causa da nossa santidade. Nós fomos escolhidos para sermos santos. Nós não fomos escolhidos porque Deus previu que íamos crer. Nós cremos porque fomos escolhidos. Atos 13:48 diz que todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. Ou seja, a eleição é fruto, a fé é fruto da eleição. Não fomos eleitos porque cremos. Cremos porque fomos eleitos. A fé é consequência da eleição e não a causa da eleição. Agora, Deus nos escolheu incondicionalmente, porque não estava baseada certamente a eleição em mérito, porque nós não existimos ainda. Então, é um ato da pura graça de Deus. A Bíblia nos diz que Ele nos amou com amor eterno, nos atraiu para Ele com cordas de amor.
O Senhor Jesus Cristo foi categórico em afirmar: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Quem escolhe quem? Não é o homem que escolhe a Deus, é Deus quem escolhe o homem. Ele nos escolheu, portanto, sem qualquer mérito humano. Não fomos nós quem passamos a amar a Deus e, como consequência, Deus então nos amou. Não. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Por isso nós o amamos. O nosso amor por Deus é consequência do amor de Deus por nós. É o refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Porque a escolha é soberana, é livre, é imerecida, é incondicional. Ele nos amou com amor eterno e Ele nos escolheu antes mesmo que o mundo fosse criado. Esse é o primeiro ponto desta gloriosa doutrina. Foi Deus o Pai quem nos escolheu para a salvação. O segundo ponto importante de destacar é o tempo dessa eleição. O versículo 4, Efésios 1, diz assim: assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus preexiste a criação. Deus está fora do tempo, dentro do tempo, tem o controle do tempo. Mas antes do céu, da terra, do universo ser criado, Deus já existia. Eternamente, perfeitamente pleno em si mesmo. Na comunhão intratrinitariana. Deus não precisou criar para ser Deus, porque já o era antes da criação. Deus não criou porque precisava de alguém para se relacionar, para ter completude no seu ser. Não, ele já se relacionava perfeitamente entre as pessoas da Trindade. Então, o texto nos informa que antes da fundação do mundo foi que Deus nos escolheu. Quando você vai para 2 Tessalonicenses 2,13, eu vou ler, e está escrito o seguinte, acompanhe comigo, 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, Paulo está afirmando que esta escolha para a salvação não aconteceu depois que nascemos, depois que Deus olhou para nós e viu alguma virtude, alguma obra, algum mérito. Mas Deus nos escolheu para a salvação desde o princípio. E Paulo está se referindo aqui ao mesmo que se referiu em Efésios 1, versículo 4. Isso antes do mundo ser criado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes desse princípio, nesse princípio, foi que Deus escolheu-nos para a salvação. Mas ainda, quando você vai para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, está escrito que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Veja você que o tempo recua a antes do tempo, a eternidade, antes dos tempos eternos. Deus já havia, por sua própria determinação, Ele é livre, Ele é soberano, e graça, é imerecido, é um gesto de bondade, de graça. Então, sai do mapa qualquer exigência de recompensa por merecimento. Salvação não é fruto do que nós somos ou do que nós fazemos, mas é a expressão robusta e eloquente da graça exclusiva de Deus.
e merecida de Deus. Se é o Pai que nos escolhe, Ele nos escolhe antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, desde o princípio. Portanto, não há qualquer merecimento nisso. A eleição é incondicional. Mas voltando para Efésios, capítulo 1, versículo 4, vamos observar um terceiro aspecto desta gloriosa doutrina da eleição. Primeiro, vimos o autor, que é Deus. Segundo, vimos o tempo, que é antes da fundação do mundo. Terceiro, vamos ver o agente da eleição. Paulo diz assim: assim como nos escolheu nele. Nele aqui está se referindo a Cristo, antes da fundação do mundo. Em outras palavras, não há eleição fora de Cristo, porque não há salvação fora de Cristo. E lemos lá em 2 Tessalonicenses 2,13 que Ele nos escolheu para a salvação. A eleição é para a salvação. Diferente do caso de Israel como nação, que foi eleita por Deus para cumprir um papel, ser luz para o mundo. Aqui nós estamos falando de coisa pessoal, individual, cada um de per si. Fomos escolhidos em Cristo. Isso porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Só por meio de Cristo existe salvação. Num mundo global, plural, onde tem muitas religiões, tem muitos líderes religiosos, parece-nos, na perspectiva do mundo pluralista, que você afirmar que só Jesus salva, você está sendo reducionista e radical. Mas é isso mesmo. Nenhum outro pode salvar. Não há outro que possa levar você a Deus, porque Jesus é a porta do céu. Ele é o caminho para Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outra forma do homem ser salvo, a não ser por meio de Cristo. Como Deus nos predestinou, nos elegeu, nos escolheu para a salvação, tem que ser em Cristo. Então, não é possível que a pessoa diga: eu estou salvo, eu estou eleito, então estou salvo de qualquer maneira. Não. A eleição é eterna, mas a salvação se consuma no momento em que a pessoa se arrepende e crê no Senhor Jesus. Todos os homens nascem em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Para o homem ir para o inferno, ele não precisa fazer nada. Basta permanecer como está. Mas para ir para o céu, ele precisa se arrepender dos seus pecados. Ele precisa crer no Senhor Jesus. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor. Ele precisa confessar Jesus Cristo com seus lábios e crer em Jesus Cristo em seu coração. De tal forma que não há possibilidade de alguém ser salvo dizendo-se eleito de Deus fora de Cristo. Porque a eleição é em Cristo. Ele é o agente da eleição. Não há salvação fora de Cristo. Nós fomos escolhidos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Isso é tão importante. Mas agora vem um quarto ponto que é extremamente esclarecedor. Qual é o propósito da eleição? Porque tem muita gente que diz assim: mas se tem esse negócio de eleição mesmo, então eu vou cruzar os braços e vou viver uma vida medíocre. Estou salvo mesmo. Estou com a minha salvação assegurada mesmo. Outros dizem: bom, mas se é eleição, para que eu vou me empenhar, me esforçar para ter uma vida de santidade? Para que eu vou renunciar ao pecado? Vou adotar a filosofia lá dos hedonistas. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Eu estou seguro, estou eleito. Não. Entendamos uma coisa.
Deus não nos salvou no pecado. Deus nos salvou do pecado. O verso 4 é esclarecedor. Está escrito assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, qual é a evidência que uma pessoa é eleita e salva? É se ela está buscando uma vida de santidade e de irrepreensibilidade. Aqueles que, em nome da doutrina da eleição, estão vivendo no pecado, fazendo provisão para o pecado, vivendo uma vida corrupta, rendida aos ditames da carne, à sedução do mundo, sendo prisioneiros do diabo, elas estão provando uma coisa, que nunca foram eleitas. Porque aquele que é escolhido por Deus, ele é escolhido por Deus para viver uma vida de santidade e irrepreensibilidade. Se você pergunta, mas por que Deus escolheu? Por que Deus me escolheu? Eu não sei. Eu só posso me encantar e dar glórias ao seu nome porque ele me escolheu. Porque se ele não tivesse me escolhido, eu jamais o escolheria. Eu era prisioneiro do diabo, da carne, do mundo, conforme Efésios 2, de 1 a 3. Na verdade, eu estava não só escravizado e depravado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, eu estava morto nos meus delitos e pecados. Um morto não escolhe, um morto não tem vontade, um morto não toma decisão. O morto não tem o comando da sua vida em seu controle, ele não é capitão da sua própria alma. Ele é impotente, ele não pode fazer nada. A Bíblia diz que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Portanto, foi Deus quem nos escolheu e nos escolheu com um propósito: sermos santos e irrepreensíveis. Aqueles que dizem, bom, Deus nos escolheu porque previu que nós íamos crer. Não, não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina, está lá em Atos 13, 48, e todos quantos foram destinados para a vida eterna creram. De tal maneira que a fé não é a causa da eleição, é a consequência da eleição. Eu não fui eleito porque criei, eu criei porque fui eleito. Aqueles que dizem, não, Deus nos predestinou porque ele viu em nós a nossa santidade, a nossa santificação. Não é o que o texto diz. Nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e não porque éramos santos e irrepreensíveis. A santidade e a irrepreensibilidade são a consequência da eleição e não a causa. Aqueles que dizem que Deus nos escolheu porque viu em nós boas obras, não é o que o texto diz. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras e não por causa das boas obras. Então, a eleição tem um propósito. E qual o propósito? A vida de santidade, a vida de obediência, a vida de fé, a vida de prática de boas obras. De tal maneira que ninguém pode dar essa desculpa, não, já que eu estou eleito, deixa eu viver do que eu quiser. Não. Uma pessoa que foi eleita, que foi chamada, regenerada, justificada, ela não se deleita mais no pecado. Ela não tem mais prazer no pecado. Ela não faz provisão para o pecado. Aqueles que fazem provisão para o pecado nunca nasceram de novo. Nunca foram convertidos. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive na prática do pecado. O pecado na vida do cristão é um acidente. Continuamos pecando? Sim, é verdade. Aquele que disser que não tem pecado, engana-se a si mesmo, faz de Deus mentiroso. Mas uma coisa é você pecar, porque você tem uma natureza ainda pecaminosa. Outra coisa é você viver na prática do pecado. Não, agora nós morremos para o pecado. Agora nós andamos com a carteirinha de óbito no bolso. Agora nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele para uma novidade de vida. Então a doutrina da eleição jamais sugere uma vida de pecado. Ao contrário, a doutrina da eleição nos conduz a uma vida de santidade.
Aqueles que dizem, bom, para que pregar se Deus já tem os seus escolhidos? É exatamente por isso que pregamos. O Senhor apareceu a Paulo em Corinto e disse, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. É exatamente porque Deus tem os seus, é que nós devemos pregar. Porque a voz do Evangelho é a própria voz de Deus. Foi Jesus quem disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aqueles que foram escolhidos por Deus ou ouvirem a palavra de Deus, aqueles que são ovelhas que não estão no aprisco ainda, mas ao ouvirem a voz do pastor, o próprio pastor, pela obra do Espírito Santo, vai tirar a venda dos olhos, vai tirar o tampão dos ouvidos, vai trocar o coração de pedra no coração de carne. E então a evangelização tem garantia de êxito. Eu trago a você, de maneira humilde e singela, essas verdades gloriosas que estão nas Escrituras. Porque essa doutrina, longe de nos trazer constrangimento no sentido de, será que é isso mesmo? Traz para nós o quê? Adoração e louvor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus, e nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Esta gloriosa doutrina nos traz segurança. O apóstolo Paulo pergunta em Romanos, capítulo 8, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Exatamente porque somos eleitos de Deus, devemos também lidar com doçura, com amor entranhado uns pelos outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Romanos 8,30, Paulo coloca os elos desta corrente da graça. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. De tal maneira que o mesmo Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, há de nos glorificar com segurança absoluta e inabalável, porque aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu espero que esta reflexão possa ter ajudado você a compreender um pouquinho melhor esta gloriosa verdade que está estampada de forma tão eloquente nas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O propósito desta palavra não é polemizar, não é discutir apenas do ponto de vista acadêmico ou conceitual. O propósito é conduzir a todos nós a uma vida de piedade e obediência ao Deus soberano, que antes da fundação do mundo colocou o seu coração em nós, nos amou, nos predestinou para Ele, nos escolheu em Cristo para vivermos a vida de santidade e irrepreensibilidade. Paulo, dizendo aos Filipenses, diz que Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela fé na verdade e a obediência. Então, note isso, é a obra do Espírito Santo, é a fé na verdade. Não há essa doutrina fora das Escrituras e fora da obra poderosa do Espírito Santo de Deus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Inscreva-se no nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus a tantas outras pessoas que precisam ouvir a voz do bom pastor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração.